Vamos lá, gente, novamente no nosso projeto Resolução de Questões do Direito Tributário para a primeira fase do Exame da Ordem. Bom, essa próxima questãozinha que a gente vai acompanhar é uma questão que não mede tanto o conhecimento do aluno, não. Não mede o conhecimento do aluno pelo simples fato de, além da literalidade, que é algo comum em direito tributário, ele simplesmente pede uma sequência lógica, que, por diversas vezes, o candidato não deveria ser obrigado a decorar, não. Porque os próprios operadores do mundo jurídico também não conseguem decorar todos os dispositivos. Então vamos à questão que vocês vão compreender bem. Diz assim a questão. Delta Limitada teve sua falência decretada em 11/10. Delta possuía um imóvel hipotecado ao Banco Júnior, S.A., em garantia de dívida no valor de 1 milhão. O imóvel está avaliado em R$ 1.200.000. A Fazenda Pública Estadual tem crédito a receber de Delta, relacionado ao ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual, não pago de vendas ocorridas em 3/1/2008. Com base no exposto acima, assinale a alternativa correta. Gente, primeiramente, o que esse dispositivo quer é que nós venhamos a entender aqui como estaria disposto a garantias e os privilégios do crédito tributário. Matéria essa trazida no capítulo 6 do Código Tributário Nacional, no seu livro 2º, e que na seção 2 vai falar sobre as preferências, notadamente no seu artigo 186 do CTN. O caput desse artigo 186 do CTN vai falar que esse crédito tributário ele iria preferir a todos, exceto os decorrentes de legislação tributária, legislação do trabalho, e também os decorrentes de acidentes do trabalho. Então, em verdade, o crédito tributário, pela ordem, seria o terceiro aqui. Inclusive, ele iria preferir os imóveis hipotecados, que são os chamados créditos com garantia real. O crédito tributário vem na frente, ó, ele só perde para os trabalhistas. Essa pela regrinha do artigo 186. Mas a maldade da questão, por assim dizer, seria que, no início, ele vai falar sobre falência. E a novel lei de falência, a lei 11.101, salvo melhor juízo, de 2005, né, a lei de falência e recuperação judicial, né, trouxe hoje o entendimento diverso. Esse entendimento diz que créditos com garantia real devem preferir aos créditos tributários. E, respingando este entendimento desta lei, houve a edição de uma lei complementar, a lei complementar número 118, também de 2005, que acrescentou ao artigo 186 um parágrafo único. O parágrafo único desse artigo 186 vai dizer: na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou a importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. Então vejam que, em se tratando de falência, o crédito tributário deixa de ter essa prioridade em relação ao crédito com garantia real. Vai vir o crédito extraconcursal, vai vir o crédito com garantia real, para só então existir o crédito tributário. Isso, segundo diz a melhor doutrina na matéria do direito tributário, foi em verdade um lobby feito pelos próprios bancos, porque os bancos não queriam perder a sua preferência para os créditos tributários. Por quê? Porque, de certa forma, houve uma coerção por parte dos bancos, porque quem detém de crédito hoje para as micro, pequenas, médias empresas são os bancos, né? Então, os bancos meio que fizeram essa chantagem. A gente libera um maior crédito, mas, contanto, temos que ter mais garantias em relação a esses créditos concedidos. Seriam os chamados créditos com garantia real, que geralmente requerem um imóvel aí para conceder alguns benefícios a essas empresas. Então, vamos lá, para as alternativas. A letra A vai dizer assim: a Fazenda tem direito de preferência sobre o credor com garantia real em virtude de seus privilégios. Ora, se fosse uma situação comum, sim, mas a questão fala em falência. B. A Fazenda não pode executar o bem em função de ter havido quebra da empresa, prevalecendo o crédito com garantia real. Claro que ele poderia executar, sim, mesmo que a empresa tenha quebrado. E ainda assim, já falávamos que nesse caso de garantia real iria prevalecer, não por conta disso, e sim pelo fato da lei de falências. A alternativa letra C vai falar para a gente que a Fazenda tem direito
de preferência, uma vez que a dívida tributária é anterior à hipoteca. Ora, meus queridos, o 186, parágrafo único, inclusive no inciso 1 do CTN, não fala nessa questão de ter sido anterior, não. Pouco importa, tá? E por fim, então, nossa alternativa, a letra D. A Fazenda respeitará a preferência do credor hipotecário nos limites do valor do crédito garantido pela hipoteca. Lembre-se, se a hipoteca na questão foi 1 milhão e o imóvel valia 1.200.000, ainda temos 200 mil aí para a Fazenda tentar fazer a sua felicidade, tá certo? Então essa aí seria a nossa alternativa, letra D. Conforme já dito a vocês, essa questão não foi uma questão elaborada com o intuito de querer um maior entendimento sobre a matéria tributária. Veja que ela propriamente também guarda uma relação forte com aquela matéria que os bacharéis adoram na graduação, né? Que é a cadeira de falência. Então vejam só que, em verdade, a mera literalidade do dispositivo do CTN já responderia a questão. Por outro lado, na humilde concepção do professor, esse é o tipo de questão que acaba não medindo o conhecimento de ninguém. Por outro lado, hoje, com a OAB, né, a gente tem que estar preparado para tudo. Vamos então dar de novo o nosso intervalinho e voltamos com a próxima questão daqui a pouquinho.